As marcas que Helena Dias tem hoje no corpo foram feitas pelo primeiro homem que amou. Uma paixão que nasceu quando tinha apenas 15 anos e que levou em frente contra a vontade da família. Deste amor nasceram 2 filhos, mas o mar de rosas deu lugar a uma tempestade e Helena acabou por sofrer em silêncio durante décadas. Ele era muito ciumento, era uma pessoa extremamente ciumento. Ele era mais velho que eu, 17 anos. Discutíamos muito e assim, ainda me chegou a dar alguns talos, mas ele não era muito violento físico, era mais verbal. E no nascimento do meu segundo filho, as coisas começaram a piorar. Sofri muito, tive bons e maus momentos, como, claro, um casamento de 32 anos, mas tive mais maus que bons. Helena aguentou 31 anos ao lado do homem que, apesar de amar, a maltratava. A verdade é que tinha feito a si mesma a promessa de educar os filhos na presença do pai. Mas com os anos, a violência tornou-se cada vez mais difícil de suportar. Há 3 anos atrás, as coisas começaram-se a complicar muito, mas eu tinha um bocado de medo dele. Porque eu às vezes dizia que me ia embora de casa e ele dizia logo que eu não me ficava a rir. Até que um dia Helena decidiu divorciar-se e foi morar para um lar do qual era proprietária. O marido nunca aceitou esta situação e os receios de Helena acabaram por concretizar-se. Dia 17 de junho foi um domingo, eu vinha a descer com a idosa, vinhamos as duas a conversar, quando o vejo saltar do telhado com uma garrafa de petróleo na mão e fósforos. E mandou-me assim, o petróleo para cima e largou-me fogo. Após incendiar Helena, o marido imolou-se. Ambos foram hospitalizados, mas apenas Helena sobreviveu. Acordou, porém, para uma vida de tristeza, cujas marcas no corpo são tão profundas quanto as marcas na alma. Agora gostava muito de ser operada a fazer a reconstrução da minha cara. O corpo ainda é como o outro, ainda tapo e... Agora o pior mesmo foi a cara. Dias que eu vou e vejo-me ao espelho, velha, já tenho o dia estragado para o dia todo. Eu sei que nunca mais vou ser como era, como é óbvio. Tenho essa noção que nunca mais vou ser a Helena que era. Mas pelo menos encarar-me ao espelho e saber que ia para a rua e que não era o centro das atenções, como sou hoje. A Helena já está aqui connosco. Olá, Helena, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, Helena, isto é uma longa história antes de chegarmos à situação em que se encontra presentemente. Porque vamos lá ver, a Helena, quando começou a relação com este homem, era uma menina, tinha 14 anos. 14 anos. E ele tinha quantos? 32. 32. Portanto, um homem já divorciado. Sim, sim. A senhora, ou seja, não tinha nem maturidade, nem capacidade de avaliar a personalidade desta pessoa. Não. Aliás, eu só ouvia a ele. Portanto, estava completamente apaixonada, encantada. Sim. Os meses de namoro, antes de viverem juntos, correram bem? Sim, correram. Ele era muito ciumento, mas sim, dentro do normal, mais ou menos. Correram. Mas já era muito ciumento durante o namoro? Já era muito ciumento. Mas a senhora achou o quê? Que era normal? Era normal. Namorávamos e que era o normal do namoro. Eu nunca tinha namorado. Portanto, achou que aquilo era aceitável? Então, quando vocês começam a viver juntos, foi quando as coisas começaram... Ou seja, foi quando esta pessoa começou a mostrar realmente a sua personalidade? Sim. Eu fiquei logo grávida do meu filho mais velho e ele começou logo a ser um ciumento muito compulsivo, não me deixava sair de casa, quando dizia não era não. Mas não a deixava sair para ir às compras, para tratar das coisas? Na altura que quando eu casei, não. Era mesmo muito ciumento. Nem à janela podia chegar. Depois, entretanto, a barriga foi crescendo e eu disse, não, estou grávida, portanto já ninguém me quer grávida, eu tenho que sair. E comecei a impor-me, comecei a sair e, entretanto, comecei a fazer realmente uma vida normal. Mas sempre com controle por parte dele, sim, não é? Sempre. Não trabalhar, a senhora saía para dar as voltinhas normais de uma dona de casa. Compras e não sei o quê, sim. Só.
Ele reagiu bem à chegada do filho, ou seja, ele queria ser pai? O primeiro filho, sim. Sim. E ele adorava e queria ser pai, foi a coisa melhor que lhe aconteceu. O segundo filho, é muito triste dizer, mas ele já não queria, ele só queria um filho. Já lá iremos. Então vamos lá ver. Quando nasce este filho é uma enorme satisfação para ele, mas isso reflete-se na vossa relação? Ou seja, o facto de ter chegado uma criança àquela casa fez com que o ambiente passasse a ser melhor, que ele passasse a ser um homem mais descontraído, não tão controlador, tão obsessivo? Não, controlador ele foi sempre. Não melhorou nada? Sim, nada. Eu saía com o filho onde é que fosse, onde é que estás, e tudo. Nunca foi um homem muito controlador. Uhum. Violência, percebi que não física, mas sim psicológica. Sim, sempre me ofendeu muito psicologicamente. Mas física, de que não. género? Mas de que género? Sei lá, se eu ia a uma janela porque estava a ver outro, se eu ia beber um café porque já tinha Mas como é que, desculpa a pergunta tão ridícula que eu vou fazer, mas foi logo o que me ocorreu. Então, mas por exemplo, como é que a senhora estendia a roupa se não fosse à janela? Já nem vou mais longe que isto, não é? Era muito complicado. Era muito complicado porque ele era mesmo um homem muito controlador. Controlou-me durante 32 anos. E nessa altura, tão jovem, com um filho pequenito, não pensou em eventualmente separar-se, fazer a sua vida liberta deste ambiente? Pensava, mas é assim, eu quando casei como foi contra a vontade da família, ele era um homem muito mais velho e a minha mãe não gostou nada da situação e eu prometi-me a mim mesmo que tivesse 1, 2 ou 3 filhos, eu tinha que os criar com o pai, penasse eu, penasse. E foi isso que fiz. Mas porquê? Porque a sua família tinha achado que deu o passo errado, então não lhes queria dar razão? Ao mesmo tempo era um orgulho em mim. Era um orgulho eu conseguir criar os meus filhos, não dizer à família não o aguentei, porque eu acho que a minha mãe, logo em pouco tempo, começou logo a ver que eu não era totalmente feliz. Mas não lhe confidenciava a verdade? Nada. Nunca confidenciei a ninguém, nem aos meus filhos. Portanto, sofria calada dentro de casa? Escondia tudo dele. Agora, com o primeiro filho, esta situação que acontece, sempre em casa, ou seja, sem poder trabalhar. Sim. Quando soube que estava grávida do segundo filho, se sabia que ele não queria ter outro, enfim, mais um filho, o que é que fez? Foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Eu lembro-me tão bem como se fosse hoje. Eu tinha ido tirar análises de manhã e ele era um homem que nunca ligava, só em caso de morte. E eu tinha ido tirar análises de manhã para saber da gravidez, porque havia ali um atraso. E quando cheguei à noite, abri-lhe a porta e ele disse: não precisas dizer o resultado que eu já vi na tua cara. E desde aí começou que eu abortasse, que não queria o segundo filho, não... Mas como eu já soube muito tarde, quase com 4 meses que estava grávida, pronto, veio a minha avante que tinha que vir e cá está hoje, que é um marco. Mas então não foi um homem que tenha dado força a esta gravidez, que a tenha apoiado? Não, à segunda gravidez não. Mas depois do bebê nascer, ele mudou a postura, ou seja, às vezes pode haver uma reação assim estranha, mas depois a pessoa vê o filho, é um filho, passou a ser... Ele não era um homem muito carinhoso, nem para os filhos. Ele era um homem muito seco, eu ia ao médico com os filhos, ele nunca perguntava o que é que o médico dizia. Eu ia ao médico, ele nunca me dizia o que é que o médico dizia. Ele foi sempre um homem muito seco, ele e ele mesmo. Tanto que eu depois, com o passar dos anos, vim a saber que o problema da primeira mulher também foi esse. Não se deram porque ele também tinha... Não era o que a gente pensava. Ou seja, era um homem muito seco, efetivamente. Estava lá na vida dele e depois tinha uma família, que eram vocês. Quando, depois de nascer o segundo filho, Helena, foi aí que ganhou coragem para finalmente ir trabalhar? Porque eu sei que a Helena, às tantas, já... Foi. Aos cabelos, não é? Foi. Fui trabalhar para os refeitórios do Banco de Portugal, o que deu muitas chatices. Mas ele veio sempre a minha avante, sim. Deu muitas chatices, muita noite de zangas, muita noite de discussões. Mas discussões porquê? Eu não quero que vás, não quero que trabalhes, tens de ficar aqui em casa. O ideal dele era como um homem antigo. Eu tinha que ficar em casa a cuidar dos filhos, a cuidar da casa e não sair para lado nenhum senão com ele. Então, quando foi já o seu filho mais novo tinha que idade? Quando foi trabalhar? O meu filho mais velho. Não, o mais novo já tinha que idade quando começou a trabalhar? À volta de um ano. À volta de um aninho, quando foi? Sim. Então, começou a trabalhar, começou a fazer uma vida, enfim, pelo menos liberta da prisão em que vivia, porque isto era mesmo uma prisão. O ambiente em casa não melhorou em nada. E manteve esta mesma ideia, vou aguentar isto enquanto os meus filhos... Sim, nunca... Eu também gostava dele, eu amava-o muito. E às vezes quando pensava em separar-me, por outro lado tinha o coração a bater. Eu quando ouço uma mulher dizer isto, e peço desculpa, porque sei que são muitas as mulheres que nos veem, que se calhar são agredidas e continuam a dizer eu gosto dele. Eu não acredito que gostem. Eu acho que
pensam que gostam. Acham que aquilo é o máximo que se pode ter. Não se pode amar uma pessoa que nos agride. É impossível. Se calhar, é isso. Não pode ser. A própria Helena percebeu isso. Uma pessoa que nos maltrata tanto, que nos agride, que nos põe para baixo, que espezinha, que humilha. Sim. Onde é que há amor? Não pode haver amor. Sim, ele era um homem que humilhava sempre muito. Então, não. De tal forma que a própria Helena começa a alimentar dentro de si a ideia da separação. Portanto, havia aqui uma insatisfação muito grande. Sim, muito grande. Como é que os seus filhos, porque eles foram crescendo, eles foram vivendo neste ambiente, como é que eles reagiam a este ambiente pai e mãe? Os meus filhos às vezes ouviam discussões, mas é assim, eu poupava muito os meus filhos. Sempre os poupei até ao fim. Mas ouviam discussões. O meu mais velho saiu muito novo de casa, saiu com 17 anos. Quem se apercebeu mais de tudo foi o meu mais novo. O meu mais novo é que se apercebeu sempre de tudo. Tanto que ele disse, mãe, arranja a casa que eu não saio de casa e deixo-te aqui com ele. Portanto, ele tinha consciência do que se passava. O pai já me tinha ameaçado com uma katana. Ele chegou do trabalho, viu a katana do pai, perguntou-me o que era aquilo e depois aí ele tomou consciência e disse, eu não te deixo aqui, ele arranja a casa que eu quero me ir embora também daqui de casa. Portanto, cada vez que a Helena falava numa separação era ameaçada. Era. Até que chegou a altura em que a Helena, enfim, teve finalmente coragem de pôr fim a esta relação. Sim. O que é que ele levou finalmente a ter esta força? Há uma frase que ele me disse que nem se calhar uma prostituta se dizia. E eu nessa altura virei para ele e disse que nem os meus filhos sabem o que é, só a única pessoa que sabe quem é a minha mãe, que eu contei-lhe da frase que ele me tinha dito. Na altura que ele me disse aquela frase, eu disse-lhe, olha, o casamento acabou aqui. Acabou, não temos mais nada um para o outro, portanto... E foi a Helena que saiu? Fui eu que saí. Pegou nas suas coisas e foi embora? Fui para um lar viver, que era proprietária. Exatamente, aquele lar que era proprietária passou a viver lá, ou seja, trabalhava e dormia lá. Sim. Nessa altura, quando passou por esse espaço, imagino que não tenha sido pacífico. Ele não deve ter aceitado isto de ânimo leve, não é? Não, foi muito complicado. Ele perseguia-me por todo o lado. Mas andava atrás de ti, a senhora percebia-se? Eu via-o passar a carrinha. Ele metia-se por outras ruas, que eu depois, quando estacionava, ouvia passar a carrinha. As pessoas já me vinham dizer ali no lar, já me conheciam e vinham-me dizer que ele tinha o carro escondido por todo o lado. Atrás de mim era raro. Às vezes olhava para o espelho e via que conhecia o carro. Mas andar mesmo atrás eu nunca o via. Via-o por ruas. E chegou a fazer queixa à polícia de que estava a ser seguida por ele? Três vezes cheguei, quando ele me ameaçou com a katana, cheguei a ir à GNR e fazer queixa e eles diziam que não podiam fazer nada, que só em flagrante é que podiam fazer alguma coisa. Bom, até que chegou o dia 17 de junho do ano passado. Isto está tudo muito, muito recente na vida da Helena. E, portanto, nesse dia, como a senhora dizia ali na reportagem, desceu no lar, desceu a acompanhar uma idosa. Fui levar a empregada à porta, fechar o portão às chaves e disse-lhe até amanhã. E ela dizia-me sempre, Helena, se precisares de mim, telefona-me a qualquer hora, que a empregada morava ali perto. E quando venho a descer com uma idosa, que coitadinha ainda foi a idosa que mandou-me um cobertor molhado por cima, ele salta-me do telhado com uma garrafa de petróleo na mão e os fósforos. Só me lembro dele me regar realmente do petróleo. Não se lembra de mais nada? Me mandar o fósforo, mais nada. Lembro-me de dar um grito ainda a dizer Nanda, que era a Fernanda, a gente trata a Fernanda, dar um grito muito grande a dizer Nanda. Já não me lembro de mais nada. A Fernanda que assistiu a este filme de horror, não é, Fernanda? Fernanda voltou para trás porque ouviu este grito e quando chegou encontrou a Helena em que situação? Quando ela me chamou eu olhei para trás e vi a chama, que aquilo é um quintal, portanto é uma vivenda com quintal. E vi o fumo, foi quando a senhora apagou. Não com cobertor, mas com a mangueira, com água. E quando eu já estava com o telemóvel na mão porque eu ia avisá-la que eu tinha visto a carrinha estacionada lá perto e chamei logo o 112, não sabia o que é que ia ver. Quando abri o portão, vejo, ela já estava apagada e ele estava todo em chamas. Ele ainda estava em chamas, porque ele a seguir pegou fogo ele próprio. Sim, ele andava no quintal em chamas, tirou a mangueira da mão da senhora, da tal idosa, apagou-se e disse, já estou vingado. Já estou vingado? Sim, para a parte de trás do quintal, da vivenda, foi para onde fugiu, para onde entrou, foi para onde saiu. Porque depois, segundo sei, ele foi a conduzir ainda até ao Hospital Garcia da Horta. Quando o 112 chegou, ele já lá não estava. Eu chamei 2 ambulâncias. O que é impressionante, chegou, não é? Ele já lá não estava. Ele saltou um portão da quinta para onde entrou, que ele era uma pessoa, pronto, mais ou menos do meu tamanho, para aí,
mais ou menos. Ele saltou aquilo, parecia um rapaz novo. Tem pessoa que nem o meu filho, que é alto, conseguia saltar. Fernanda... Não era a adrenalina naquele momento. Encontrou a Helena, imagino eu, deve ser num cenário que se calhar a senhora acorda muitas vezes de noite com esta imagem, não? Muito. Terrível. Muito. Sem saber o que fazer para ajudar, não é? Exatamente, não fiquei... Ela, pronto, no sítio onde ele fez o que fez, ficou sem reação. Claro. Olhar para mim com o olhar que não me sai da ideia. Claro. Quem diz... Ajuda. Olha o que eu fiz, olha o que ele me fez. Exatamente. E cada vez que eu fecho os olhos, tenho essa imagem. Helena foi socorrida, foi para o hospital, sei que esteve em São José, não é? Bastante tempo, tem uma excelente unidade de queimados, Sim, não é? a quem eu agradeço. São magníficos À profissionais. unidade de queimados intensivos e a todos os médicos e enfermeiras auxiliares. É um hospital maravilhoso, porque, enfim, nós infelizmente já ouvimos outros casos de queimados, mas de pessoas que foram tratadas em São José e realmente todas fazem este agradecimento. Não andam connosco ao colo porque não podem. É mesmo. Quanto tempo é que esteve internada, Helena? Então eu entrei dia 17 de junho e saí a 26 de agosto. Muito bem. A senhora internada num piso e o seu ex-marido noutro? Não, ele estava no mesmo piso que eu, era numa sala isolado. E a senhora sabia que ele estava no mesmo hospital? Cada vez que eu ia para o tratamento, eu sabia que passava à sala deles. Mas isso agradeço ao pessoal que nunca me deixou ver. Às enfermeiras, aos médicos. Eu cada vez que passava para o bloco operatório, eu passava à sala onde ele estava, mas nunca o vi. Eu num mês fiz 18 intervenções cirúrgicas. 18, meu Deus. Ou seja, aquilo que nós vemos aqui hoje, Helena, é tudo fruto o quê? Como é que se diz quando se retira uma parte... Enxertos, exatamente. Sim, agora não tudo sei. Enxertos. É tudo enxertos. Portanto, a senhora perdeu completamente a pele do rosto, Perdi tudo. A única coisa que eu tenho meu no rosto é os olhos. Que ficaram e tenho este braço muito queimado. Os médicos dão a ideia que foi o braço que eu pus à frente, porque este braço está extremamente queimado. Como é que a Helena, depois vamos lá ver, fez estas 18 intervenções cirúrgicas e ainda há alguma coisa, ou seja, ainda há um tratamento para continuar no hospital ou só a fisioterapia? Muito grande. Ainda muito há um tratamento grande. muito grande. Cirurgias plásticas, a ver se ao menos recompõem alguma bocadinho. Porque eu não consigo sair à rua. Não consigo olhar ao espelho. Nada. O que é compreensível, Helena? Por todos os motivos. É compreensível, não é? Está tudo tão recente que é compreensível a todos os níveis. Quer dizer, não é só porque realmente a imagem da Helena ficou muito alterada, mas porque isto foi ainda ontem, não é? Mais ou menos. Eu entrei em sítios que era muito conhecido e ninguém me reconhece. Grandes superfícies onde eu ia diariamente às compras para o lar, ou à fruta, ao pão, e pessoas que me cumprimentavam diariamente porque já me conheciam e passam por elas, ninguém me conhece. E isso custa-lhe imenso. Custa muito. Eu saí a 26 de dezembro e em outubro tentei ter-me à vida e envenenei. Devo ao meu companheiro, que tem sido um homem excelente, o qual agradeço. A ele e à filha dele, Teresa, e às filhas, que desde o minuto que eu saí do hospital até hoje nunca me abandonaram. A Teresa, a Soraya, a Cátia, umas meninas com 13 anos e punham creme à tia. Andavam sempre de roda da tia. Com 13 anos? Sempre. Que generosidade. Sempre, sempre. Tenho isso tudo gravado no meu coração. Isso tem-lhe dado imensa força? Muita. Porque eu pensava que elas iam ter repugnância da tia e elas, coitadinhas, nunca tiveram. São gêmeas, nunca tiveram. Tia, eu ponho creme, tia anda para aqui, tia anda para ali, tia olha ao sol, tia... Assim como os seus filhos, pelo menos, enfim, aqui está um, que é o Marco, que está ali na primeira fila, mas os seus filhos realmente sempre de perto da mãe, sempre cuidadosos com a mãe. Sempre. Eu queria dizer-lhe o seguinte, Helena, eu sei que a situação que se encontra é uma situação bastante grave. Nós falávamos as duas lá fora e a Helena dizia que tinha consciência que
nem sabia se era possível fazer mais alguma coisa por ela. Ela sabia, ela tem esta consciência. Mas eu acho que já é muito bom se souber que tem um excelente profissional que a pode acompanhar de forma mais de perto, que pode estudar e ver se é possível fazer alguma coisa. E se assim for, que intervenha. Enfim, eu acho que isto é uma coisa que lhe dá bastante alento. Eu tenho ali na primeira fila o Dr. Biscaia Fraga, que é cirurgião plástico. Olá, Dr. muito boa tarde. É um prazer ver, já sabe que é sempre um prazer vê-lo aqui no nosso programa. E o que é que tem a dizer à nossa Helena, Dr.? Diga. A situação clínica foi muito bem caracterizada, de facto é uma tragédia muitíssimo grave em termos médicos e em termos de cirurgia plástica. A situação equaciona-se da seguinte forma: o primeiro tratamento foi conseguido, que é a senhora estar viva, e tem que dar e deve dar valor justamente a isso, porque quando se tem uma queimadura dessa gravidade, que é uma queimadura de terceiro grau com líquido inflamável, pode-se mesmo morrer. Aliás, o ex-marido morreu. Exatamente, e há fortes probabilidades de se morrer, não só pela extensão e profundidade da queimadura, como também por causa das vias aéreas que podem ser queimadas, e morre-se com relativa frequência, infelizmente. Portanto, doutor, pegue no microfone de mão, que o seu microfone não estamos a ouvir muito bem, por favor. A primeira etapa foi conseguida, que é estar viva, e deve dar graças a estar de facto viva e estar motivada para a vida. Agora, a segunda grande etapa é a parte reconstrutiva funcional. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, na face, é pôr os olhos o mais equilibrados possível, pôr a boca o mais equilibrada, bem como a nível do pescoço também são queimaduras habitualmente graves, e a nível das mãos. Portanto, onde há articulações e orifícios, portanto, olhos, boca e articulações como o pescoço e as mãos, são as áreas prioritárias em termos de reconstrução. E pôr o melhor equilíbrio possível. Depois disso conseguido, é o tratamento da cicatriz, porque tem coloides, que ainda por cima que retraem muito os próprios tecidos. Exatamente. E, portanto, objetivamente tem um tratamento reconstrutivo e um tratamento estético. Doutor, deixe-me perguntar-lhe uma coisa de forma assim muito direta, como aliás sempre faço consigo. O doutor pode acompanhar a nossa Helena? Eu não estou a dizer que vai conseguir milagres, não é isso, doutor? Como especialista, posso, evidentemente que há uma grande parte do tratamento que depende da própria pessoa, como sabe, porque é preciso ter força de vontade, ter ter determinação, ter perseverança. Isso são os ingredientes fundamentais. Isso eu acho que a Helena vai ter, doutor. Isso eu acho que ela vai ter. Tem ou não, Helena? Tem. Ela está cá por isso. Eu pergunto, como sabe, eu confio imenso no seu trabalho. Eu pergunto a esse doutor, vai acompanhar, vai ver, enfim, se pode acompanhá-la. Da minha parte, pode contar que aquilo que eu puder e aquilo que eu possa contribuir para melhorar, seguramente faço. Muito obrigada, doutor. É isso que eu queria ouvir, doutor. Muito obrigada, doutor. Minha querida Helena, doutor, eu sei que temos todos consciência que a situação é bastante grave, ou seja, ninguém está aqui a pensar que o doutor vai pegar numa varinha de condão, faz assim e a Helena fica como antes. Não é isso, temos todos consciência, mas também temos consciência que uma pequena melhoria pode fazer a diferença. Mais uma pequena melhoria ali, é disso que estamos a falar, vamos dimensionar as coisas à realidade e, portanto, eu sei que a Helena fica entregue em excelentes mãos, não são só as suas, mas a sua equipa. Eu agradeço imenso, uma vez mais, aliás, como lhe agradeço sempre, que tenha vindo até aqui e que me cuide desta menina, mas cuide com muito carinho, porque ela precisa muito desse carinho para se agarrar à vida. E muito obrigada uma vez mais pela forma generosa como aceitou os nossos convites. Muito obrigada, doutor. Helena, fica marcado uma próxima visita. Virá cá. Ótima, posso só dizer aqui umas coisinhas? Diga, o que é que tem aí? Diga-me. Só queria fazer aqui. Queria agradecer à Unidade dos Cuidados Continuados da Península Azul de Setúbal, especialmente à enfermeira Cláudia, que tem sido não só uma enfermeira, uma irmã, que todos os dias, quando vai fazer os pensos, dá-me força para viver. À Unidade dos Cuidados Intensivos de São José, são excepcionais. À doutora Conceição Azedo, da Cirurgia Plástica de Setúbal, que também é como se fosse uma irmã.
E ao meu marido, que é hoje meu marido, queria-lhe só dedicar aqui umas palavrinhas. Quando se acende o interruptor, liga-se uma luz. E tu foste para mim a luz que se acendeu. Sem ti nada era possível. Contigo choro, contigo rio. Amo-te. Helena, força, coragem, já percebi que está rodeada de amor, hoje finalmente rodeada de amor, de bons amigos, de um ótimo marido, de ótimos filhos. E agora também, para além de todas estas equipas que têm tomado e vão continuar a tomar conta de si, ainda tem mais um anjo da guarda, que é o Dr. Biscay Fraga, que está aqui connosco. Por isso, marque encontro aqui consigo quando o doutor achar que é a altura de me voltar a visitar. Combinado? Muito obrigada, doutor. Obrigada. Obrigada a nós também. Força, Helena. Muita força. Muito obrigada.